Manhã Diversa está de volta e agora tá na hora da nossa resenha esportiva, porque aconteceram muitos jogos aí no final de semana e é claro que para isso tenho que estar aqui muito bem acompanhada do meu parceiro Gabriel Luterbach para a gente falar, Gustavo, de assuntos futebolísticos. Bom dia, Bárbara, bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia também ao pessoal de casa. Tiveram vários clássicos fim de semana, clássico no Rio de Janeiro, clássico na Bahia, clássico também no Rio Grande do Sul, mas a gente vai começar falando sobre o clássico carioca, porque o Vasco venceu o Flamengo por 1-0. Vamos conferir? O Flamengo até começou melhor no primeiro tempo. O Arrascaeta acertou o pé na trave. Gabigol, cara a cara com Léo Jardim, chutou em cima do goleiro. O Vasco respondeu com Pedro Raul na trave e depois no travessão. No segundo tempo, tudo mudou, ainda mais depois do gol de Pumita Rodrigues pegando de fora da área. Depois disso, muito equilíbrio. Gabigol tentou. Cebolinha também. E numa desatenção, Ayrton Lucas fez pênalti em Marlon. Na cobrança, Santos se redimiu ao defender pênalti de Pedro Raul. O Flamengo continuou tentando o empate, mas a noite era do Vasco, era de Léo Jardim. Vasco 1, Flamengo 0. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. Sei que especialista aqui é você, Bárbara, que é fã, que tá meio tristonha, né? Perguntando para o Gabriel, que tá feliz. Você tá feliz, Gabriel, com essa derrota do Eu acho que o momento do Flamengo dá pra gente fazer um humor em cima disso, não dá? Pelo sorrisinho. Porque... Tá um sorrisinho de canto de boca. diferente. Não, porque é assim, ontem eu senti um silêncio aqui em Juiz de Fora, eu vi que o pessoal tava meio chateado, vi que a Bárbara tá meio chateada também, mas o Flamengo tá vivendo uma fase muito boa, não é isso? Exatamente, o Flamengo que perdeu a invencibilidade no Campeonato Carioca, vem de uma derrota aí na final da Recopa Sul-Americana, e esse jogo foi até um pouco parecido, dá até pra fazer uma comparação, porque na Recopa também o Flamengo jogou melhor o primeiro tempo, empilhou chances, e no segundo tempo, quando a gente achou que o Flamengo ia com tudo, o Flamengo parou de jogar, e foi assim contra o Vasco também. Se bem que aquele gol do Pumita no início do segundo tempo ajudou a estratégia do Vasco, porque o Vasco queria o quê? Se defender para poder sair rápido de contra-ataque. Quando faz esse gol, ele consegue fazer isso com mais clareza, com mais tranquilidade. E aí o Flamengo perdeu algumas chances ainda no segundo tempo, Pedro Raul perdeu esse pênalti, poderia ter sido um placar ainda mais elástico pro Vasco, mas no fim das contas o jogo ficou até justo, né, esse placar de 1-0. E aí eu quero até comentar também uma coisa, eu vou chamar a participação da Bárbara nisso, porque é o seguinte, o Barbieri começou o trabalho dele no início do ano, o Vitor Pereira começou também no início do ano. A gente vê uma evolução muito evidente do Vasco, mas o Flamengo a gente não vê essa evolução. E aí dá para fazer uma comparação assim, se o trabalho do Vitor Pereira é realmente bom. Gabriel, eu acho que talvez o que a gente tem que fazer é um retrospecto tentando entender a saída do Dorival, que até hoje não ficou muito clara, assim. Eu achava que na época ele estava saindo talvez por uma questão da seleção brasileira, né? Porque estava sendo ali cotado nas entrelinhas para talvez ser o novo técnico da seleção, que acabou não sendo. Então, assim, pelo que ele estava fazendo, pelo trabalho que o Dorival estava fazendo, ele não tinha motivo nenhum para sair que não fosse um motivo pessoal ou algo realmente, né, que o tirasse do Flamengo. Então, eu acho que se a gente entendesse de forma mais clara a saída do Dorival, isso ajudaria a gente a entender talvez esses capítulos um pouco mais à frente. E o Vitor Ferreira, infelizmente, não está conseguindo, assim, aproveitar. Eu não sei se é o time que está fazendo pouco, se é ele que não está conseguindo ali fazer essa gestão e essa administração, porque na teoria o nosso time é impecável, individualmente falando e coletivamente falando, até mesmo na tabela. A gente está reclamando de barriga cheia, isso é fato, porque estamos ali em primeiro lugar, né? Mas porque sabemos que dá para fazer muito mais e em campo isso não está acontecendo. Mas tem alguns pontos, por exemplo, ontem o Flamengo ficou no segundo tempo com jogadores com as posições invertidas. O Gabigol, que é centroavante, jogou na ponta direita. O Matheus Gonçalves, que tem entrado muito bem na ponta direita, jogou no meio. O Matheus França, que é meio campo, joga ali mais atrás do centroavante, jogou de centroavante. Então, além de estar difícil o momento, também parece que está inventando um pouco a moda. E são nesses momentos que a gente precisa fazer o feijão com arroz, o básico ali, para poder dar tudo certo, né, Gustavo? Olha, eu acho, não tem que inventar a roda, né? A roda não tá boa, não tá ótima. Deixa a roda do jeito que tá. Exatamente.
E vamos ver se não vai tirar ele também, né? Porque daqui a pouco o Vitor Ferreira também, se perder mais uma, ainda mais em clássico, a tendência no nosso Brasil, a cultura é realmente tirar o técnico. Que eu espero que não aconteça. Fazer uma nota aqui rapidamente também, pela confusão aos redores do estádio, no Rio de Janeiro também. Dentro do estádio foi muito bonito, 70 mil torcedores, mas fora muita confusão, então fica mais essa cena lamentável aí no nosso futebol, no futebol carioca. Ainda isso é uma pena, porque é um lugar para levar a família, para levar todo mundo, a gente não fica com segurança. Até hoje estamos pedindo paz nos estádios. Exatamente. E o Botafogo venceu o Resende por 2-0 e encaminhou a classificação dele para as próximas fases do Campeonato Carioca. Vamos ver. O Botafogo fez valer a superioridade técnica, mesmo cheio de desfalques. Carlos Alberto abriu o placar no fim da etapa inicial. Vale destacar o meio gol do Matheus Nascimento. O segundo foi completo, pegou a sobra e soltou um foguete para fechar o placar. Resende 0, Botafogo 2. Gabriel, me conta como é que foi esse jogo do Botafogo aí, pelo amor de Deus. Esse eu também não assisti, como é que foi? Exatamente, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo então, porque o Botafogo começou o jogo um pouco mais acelerado, e aí é o seguinte, parecia que estava muito quente em Cariacica, no Espírito Santo, e aí o Botafogo foi reduzindo o ritmo, até porque ninguém aguenta jogar nesse calor todo. O primeiro tempo, então, o Botafogo foi bem, depois foi perdendo um pouquinho o ritmo, no final do primeiro tempo achou o gol, que também que deu tranquilidade. No segundo tempo, o Matheus Nascimento fez essa jogadaça e também fechou o placar, então Botafogo, que precisava da vitória por conta da classificação, agora está no G4 e quem ficou do lado de fora, o Botafogo precisava da vitória para poder entrar no G4, mas o Vasco venceu, o Botafogo continua fora, mas foi super importante, né? Porque se não vencesse, estaria praticamente eliminado da competição. E aí depois que conseguiu o resultado, então foi só segurando ali o placar, né? Exatamente. Vamos mostrar os jogos de sábado, então, do Campeonato Carioca, porque teve mais bola rolando, teve a vitória do Fluminense contra o Bangu por 5-0, e também teve o Volta Redonda vencendo por 6-0 o Madureira. E aí eu destaco Volta Redonda por quê? Vamos colocar a classificação para o pessoal de casa entender. Porque que mudou, né? A princípio vai ficar um grande do Rio de Janeiro fora da próxima fase, o G4. Vou explicar ao Gustavo e o pessoal de casa, porque é o seguinte, no Campeonato Carioca os 4 primeiros avançam de fase. E aí é o seguinte, tá ali o Fluminense, o Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda. Nesse momento, quem tá fora é o Botafogo. Por isso que eu falei da importância dessa vitória do Botafogo. E mesmo assim não conseguiu entrar. Falta uma rodada só para poder acabar essa fase inicial do Campeonato Carioca. E aí a gente tem o seguinte panorama. Flamengo contra o Fluminense vão disputar o próximo jogo. Quem vencer é campeão da Taça Guanabara. E aí tem a briga ali entre Botafogo, Volta Redonda e Vasco para ficar com 2 vagas. Então, o Campeonato Carioca é muito embolado. Volta Redonda que tem surpreendido, não ainda à toa... mais com 6-0. Exatamente, não à toa fez 6-0 no Madureira e tem um destaque que é o Lelê, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, com 12 gols, inclusive fez hat-trick nessa partida e também já está acertado com o Fluminense pro decorrer do ano. Então, assim está o Campeonato Carioca, e é o que eu faltando sempre uma falo, rodada. Gabriel, deixou para fazer no final, né? Quando deixou para fazer aos 45 ali do segundo tempo, aí vai ter que ficar torcendo para resultado, então isso não é bom, né? Exatamente. Como a gente falou, ali o Fla-Flu, né? Aquele confronto direto já realmente estão garantidos, Valendo mas ali título. embaixo, valendo o título da Guanabara, mas ali embaixo tá bem embolado. Exatamente. Agora a gente vai sair do Rio de Janeiro, a gente vai para São Paulo, porque também está rolando o Campeonato Paulista e o Palmeiras jogou ontem contra o Guarani, o jogo foi 0-0, então a gente só vai conferir os melhores momentos dessa partida. Se teve melhores momentos, a gente pode dizer assim, né? Eu falei que no Espírito Santo estava quente. Foi desse jeito, Gabriel? Falei, foi assim, Bárbara. Eu falei que no Espírito Santo estava quente. Agora, olha esse calorzão aí também no Brinco de Ouro, no estádio do Guarani. Fica difícil, né, Gustavo? Ô, gente, pelo amor de Deus, se calor for desculpa, eu posso dizer que quando eu fui mal nas provas de matemática, era o calor. Era o tempo. Na física, era o calor. É isso? Exatamente. Vale isso? É isso que os jogadores estão alegando. Muito quente, muito calor, esse verãozão que ainda não saiu, vai sair agora. E teve paradinha técnica também pra galera beber água? No Rio de Janeiro tem, no São Paulo ainda não tem essa parada técnica. A gente pode começar ter, a colocar, né? Exatamente. Porque com calor desse... Mas esse empate, então, mesmo com esse empate, o Palmeiras segue como o melhor nessa primeira fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras que
quando não joga bem, empata, não perde de maneira alguma, né? É um padrão Impressionante. que tá chegando a ser chato já. Mas assim, é um chato que pode continuar, porque pro futebol brasileiro isso é muito bom. Realmente o padrão, o nível de qualidade do Palmeiras já há alguns anos tá sendo imbatível. E aí eu falei do calor, no primeiro tempo teve mais chances, como a gente tá vendo ali. No segundo tempo parece que eles desligaram, né? Tava todo mundo querendo ir pra casa, tomar um chuveirão para poder acabar o jogo, e foi isso no jogo do Palmeiras contra o Guarani. E como eu falei, o Palmeiras então com o melhor dessa primeira fase. A gente vai chamar agora o jogo do Botafogo de São Paulo contra o São Paulo, porque o São Paulo venceu por 3-1 e de virada. E quem saiu na frente foi outro tricolor, o Botafogo de São Paulo. Robinho abriu o placar de cabeça. No segundo tempo, o São Paulo acordou com as substituições do Ceni e com um golaço de Luan, que matou no peito após a sobra do cruzamento e acertou o fundo das redes. Em mais uma jogada pela esquerda, Wellington partiu para cima e foi derrubado dentro da área, pênalti. Na cobrança, Galopo, artilheiro da competição, ampliou com categoria. E Juan, de cabeça, fechou o placar. Botafogo de São Paulo 1, São Paulo 3. Nesse jogo tá clara a importância do técnico. No primeiro tempo o São Paulo não jogou muito bem, até saiu atrás do placar. No segundo tempo, depois das mexidas ali então do técnico, botou o Wellington, que foi primordial para os 2 gols de 3 do São Paulo. O São Paulo se achou. Esse jogo ficou curioso pelo seguinte: o Galopo, que fez o segundo gol ali de pênalti, fez o gol. Na hora que ele foi comemorar, ele confundiu as cores do São Paulo com o Botafogo de São Paulo. Sério, E Gabriel? aí comemorou com a torcida rival. Você já se confundiu em algum momento assim, ô Gustavo? Eu me confundo volta e meia com as cores, eu não sei quem que é aquele de preto que tá jogando sozinho no meio do campo, aí depois me falaram que é o juiz, que ele não joga nada, e eu sempre me confundo. E a torcida recebeu ele bem? Rolou uma empatia Não ali? recebeu não, porque Eu imaginei. os jogadores do Ainda Botafogo... achando que ele devia ser, tipo, cutucando, né? Como se fosse irônico. Exatamente, foi isso que eles acharam. Aí o Ceni, que é o técnico do São Paulo, foi explicar, ó, gente, ele tá se adaptando agora ao futebol brasileiro, é argentino, primeira temporada dele. Realmente as cores do Botafogo, eles estão jogando ali com a terceira camisa deles. Mas são as mesmas cores do São Paulo. Então ele achou que estava jogando São Paulo time grande, confundiu. E aí até achar que era um deboche, né? E logo com quem? Ai, meu Deus. Exatamente, mas não foi um deboche. Então aí tá a vitória do São Paulo classificando também em primeiro lugar. Quem não se classificou foi o Santos, porque o Santos perdeu para o Ituano por 3-0. Vamos conferir. O Ituano surpreendeu, de possível rebaixado a classificado. Claudinho abriu o placar aproveitando a falha de Joaquim. No fim do primeiro tempo, o Itu ampliou. E mais uma vez, aproveitando a falha da zaga do Santos, dessa vez Gabriel Barros foi o autor do gol. Em mais uma infiltração por dentro do sistema defensivo santista, Quirino fechou o placar. Ituano 3, classificado, Santos 0, eliminado. Gabriel e Gustavo, talvez eu tenha entendido aí o porquê que o Santos não se classificou. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Gabriel. A gente sabe que o goleiro do Flamengo é o Santos. Por que que o goleiro do Santos não é o Flamengo? Piada lá, Gabriel. Ele manda sempre esse tipo, eu treinei em casa. Falei, essa eu vou levar hoje ao vivo. Você gostou, Gabriel? E realmente, eu Deu gostei. certo? E realmente, porque Gostei. poderia ser, né? O goleiro Ia chamando ter o dado Flamengo, mais certo. talvez daria mais certo, porque a defesa do Santos, inclusive, foi muito mal, que chamou atenção nesse jogo. A gente pode reparar aí nos lances, porque a defesa estava totalmente exposta. O problema foi a defesa. Exatamente, 2 gols ali enfiando pelo meio da zaga do Santos, então muito exposto e por isso explica a eliminação do Santos, um time que ainda não se achou na temporada. A gente já vinha avisando aqui, eu e a Bárbara na resenha esportiva, que o momento do Santos não era bom. Terceira eliminação seguida na fase de grupos no Campeonato Paulista. Então, realmente, não é de agora esse problema do Santos, é um problema que vem de antes. E que ainda não foi solucionado. Exatamente. Então é uma pena a gente ver um time tão grande como o Santos, de Pelé, de Neymar,
nesse momento tão ruim, né, Bárbara? Exato. Vamos mostrar a classificação do Campeonato Paulista. Vamos lá. Porque a gente está com o tempo um pouquinho agarrado aqui, então vou mostrar para poder depois mostrar as quartas de final, porque no Campeonato Paulista já está tudo decidido. Se no Carioca ainda falta uma rodada, no Paulista já está decidido a próxima fase da competição. Então a gente está ali, os 2 primeiros sempre avançam. Bragantino e Botafogo avançaram, São Paulo e Água Santa avançaram, Corinthians e Ituano avançaram, Palmeiras e São Bernardo avançaram. O melhor da primeira fase, Palmeiras. O segundo melhor, São Bernardo. Por coincidência, os dois vão se enfrentar. Então, Palmeiras e São Bernardo na próxima fase. Vamos confirmar os outros jogos. Corinthians e Ituano também. São Paulo e Água Santa também se enfrentam. Bragantino e Botafogo também se enfrentam. O primeiro contra o segundo de cada grupo, sendo que o primeiro tem a vantagem do empate por ter feito melhor campanha na primeira fase. Rapidamente a gente vai para Minas Gerais, porque também teve jogo no sábado pelo Campeonato Mineiro, que é o jogo do o Cruzeiro jogou, também o time do Atlético Mineiro, o América Mineiro, e também já está definido a próxima fase da competição. A gente tem a arte aqui para poder colocar o pessoal de casa. O Atlético Mineiro com o time em reserva venceu por 3-0. Exatamente, o América Mineiro venceu o Tombense por 3-1, até saiu atrás do placar, mas depois virou. E o Cruzeiro ficou no empate com o Democrata de Sete Lagoas. Vamos mostrar a classificação que a gente já mostra também os confrontos da próxima fase. Porque ali é o seguinte, Atlético Mineiro, melhor da primeira fase, tem a vantagem por conta disso. Atlético é o melhor segundo colocado. Então vai ser Atlético Mineiro contra Atlético. Aí o outro confronto vai ser América Mineiro contra o Cruzeiro, o primeiro de cada grupo. Então também na próxima fase da competição. Também bons jogos. Bons jogos. Um clássico aí, né? América Mineiro contra o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro se livrou de pegar o Atlético Mineiro antecipado. E o Atlético Mineiro vai pegar um time de menor expressão, mas que o Atlético tem dado bastante trabalho. O Atlético de São João del Rei. Resenha boa, passa rápido, né, Gabriel? Exatamente, foram bastante jogos e no decorrer da semana a gente vai atualizando mais sobre o mundo da bola. É isso.